Oi gente, tudo bem? Meu nome é Carol Dias e hoje eu vou contar um pouquinho sobre como é o meu processo desde o momento em que eu tenho uma ideia até quando eu pego e falo, ok, esse é o fim do meu manuscrito. Muita gente tem essas dúvidas. Como que a gente, os autores e escritores, conseguem pegar essas ideias, têm as ideias e como isso acaba se transformando num livro. Então eu vou falar um pouquinho sobre como é esse meu processo, para vocês entenderem que não é nada de outro mundo, não é nada, preciso estar muito inspirado para isso acontecer. Não, é bem simples. Eu posso ter uma ideia que vem de qualquer lugar. Qualquer coisa pode me inspirar. E essa questão da inspiração, de como a ideia surge, é muito particular e pode vir para cada um de uma forma diferente. Em cada livro meu isso pode ter vindo de uma forma diferente. Então não adianta eu te falar que, olha, se você fizer isso, você vai ter uma ideia brilhante para o próximo livro. Não tem uma fórmula básica, tá? Mas depois que eu tenho uma ideia, a primeira coisa que eu faço, primeiro passo é escrever essa ideia, colocar essa ideia no papel. Porque às vezes vem na sua cabeça só uma ideia de cena, uma ideia de personagem, um plot, alguma coisa, e não a história completa. É tudo um processo, né? Por exemplo, quando eu pensei em escrever O Reino de Porto Lazuli, a ideia que me veio foi escrever uma história sobre princesas e principalmente uma princesa que não esperava ser princesa. Alguém que entrou para essa família real sem estar inserido naquele meio. E foi daí que eu fui desenvolvendo e pensando na Érica. Então o primeiro passo quando eu decido escrever um livro é eu tentar escrever uma grande sinopse. E eu não estou dizendo que essa grande sinopse se escreve num dia, se escreve num momento. Não quer dizer que eu vou sentar e agora eu vou escrever minha grande sinopse e vamos. Não, é tudo um processo. Então, essa grande sinopse, a gente chama de sinopse, mas na verdade seria um grande resumo da história, porque ali precisa constar o começo, o meio e o fim da sua história. E eu vou usar como exemplo aqui para vocês como foi quando eu escrevi em versos. Eu já tinha escrito o primeiro livro, que era o Clichê, e era hora de falar um pouquinho sobre o outro personagem, que era o Carter. Então eu já tinha um personagem. A primeira coisa que veio à minha cabeça foi o personagem do Carter. Eu sabia que eu precisava escrever o livro dele. Então, quando eu comecei a escrever minha grande sinopse, eu pensei, ok, eu tenho esse personagem que ele não vale nada, ele é uma pessoa difícil de lidar, e ele tem uma arrogância, ele é um personagem que tem suas X características. Eu fiquei pensando, o que aconteceria na vida dele se ele descobrisse que ele era pai de duas crianças que ele não esperava. Então eu comecei a planejar, ok, como é que ele vai descobrir isso? Então veio a cena das duas meninas sendo deixadas na porta dele. E quando foi que ele teve essas bebês? O que aconteceu? Foi um relacionamento que ele teve há um tempo atrás com uma mulher. Ok, e por que essa mulher deixou essa criança, essas duas meninas, na porta da casa dele? Então eu também tive que dar um motivo para isso. E agora, ok, começa assim o livro. A primeira cena é ele achando as meninas na porta da casa dele. E como isso vai impactar a vida dele, a realidade? Qual é a primeira atitude que ele toma? Então, a primeira atitude que ele tomou foi ligar para a assistente dele, que era a Bruna, que era a faz-tudo da vida dele, que resolvia tudo. Que, obviamente, se uma coisa como essa acontecesse, ela era a primeira pessoa para quem ele ia ligar. Então, eu fui construindo o que acontecia na minha história toda. E, agora ligou, ele vai ficar com as crianças. Nesse período que ele fica com as crianças, ele vai parar a vida dele? Não, continua a vida dele como um cantor famoso. Ele tinha compromissos da carreira dele. E o que isso mudou na rotina diária dele, principalmente na rotina da Bruna, que é quem narra o livro. O que a Bruna teve que fazer a partir dali? O que aconteceu com Carter depois que ele descobriu? Ele se afeiçoou às meninas? Não se afeiçoou? Então eu fui escrevendo esse passo a passo até chegar no final, até o ponto final, até o momento que eu falei assim, ok, minha história vai acabar assim. E depois que eu planejei esse grande resumo, eu decidi dividir esse resumo em partes. E essas partes foram os capítulos. Então, isso aqui vai acontecer no primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, quarto capítulo, até não lembro quantos capítulos tem em versos.
até o 20º capítulo. Então, eu dividi aquele resumo em partes, como seria do começo até o fim da história. Depois disso, eu tenho um grande calendário onde eu anoto todas as datas e todos os momentos de todas as minhas histórias. Por quê? Porque tudo que eu escrevo está conectado. Então, de alguma forma, eu não queria me perder nas minhas datas do roteiro, nem falar nenhuma bobagem. Então, depois que eu tenho ali o meu capítulo a capítulo, eu pego aqueles momentos e vou anotando. Ah, isso aconteceu no momento tal, isso foi no mês tal, isso foi no mês tal. E aí eu olho o meu calendário e falo, ok, assim, quando está acontecendo tal coisa com Carter, está acontecendo tal coisa com Killian. E esse momento de conexão vai aparecer na minha história? Não vai? Por exemplo, no livro acontece um momento em que o Killian fica doente. E aí eu precisava, de alguma forma, porque eles são irmãos e eles têm uma relação, conectar essas duas histórias, e eu dei o meu jeito ali e eu fiz. E sempre que eu consigo colocar dois personagens em situações próximas, eu acabo fazendo, como eu fiz também Cuida do Meu Coração e a série das Lolas, que quando vocês forem lendo as próximas histórias das Lolas, vocês vão ver que as histórias se casam direitinho. Várias cenas, o Davi vai aparecer, e no livro do Davi, as meninas das Lolas apareceram, porque as histórias acabaram se conectando bem forte. Então, o terceiro passo desse meu processo de roteirizar a história é olhar para esse meu calendário e ver o que eu tenho que fazer de conexão, onde que os meus personagens vão se encontrar, etc. Quarto passo seria uma ficha dos personagens. Eu não vou te dizer que eu faço uma ficha detalhada com todos os dados, não. Geralmente é um arquivo em que eu coloco o nome do personagem, eu coloco tudo que vem na minha cabeça sobre a história passada dele, a personalidade dele, idade, onde ele trabalha, o que ele faz da vida, né? Onde ele estudou, coisas que eu acho relevante para aquele personagem, para aquela história. Então não é uma coisa assim certinha. Ela é muito muda para cada história, para cada personagem. Algumas informações são mais relevantes para um do que para outros. E eu deixo ali naquela ficha de personagens links, outras coisas importantes. Por exemplo, quando eu escrevi o livro do Tony, o Espere por Mim, ele tinha um transtorno que era muito específico e tinha muitas informações que eu precisei pesquisar sobre isso. Então, todos os links que eu tinha, que eu achava relevantes, eu coloquei ali na ficha do personagem, porque quando eu precisava saber alguma coisa sobre isso, eu ia lá e buscava. Essa questão dos links e das outras informações relevantes para a trama, eu não faço apenas com os meus personagens. Se eles vão enfrentar alguma coisa, tem alguma situação, alguma coisa que eu preciso pesquisar, eu sempre pesquiso e acrescento nesse roteiro. Esse é o momento de planejar mesmo a história, de ver tudo que eu vou precisar para quando eu tiver que escrever, eu só sentar e digitar. Então, já tenho ali o começo, meio e fim da minha história, tá tudo separado por capítulos, eu já sei como é que são os meus personagens, e aí eu tenho algumas coisas que eu incluo nesse roteiro para ele me ajudar e para me facilitar. Outra coisa que eu gosto muito de fazer nesse meu processo de planejamento, nessa roteirização das histórias, é criar playlists para os meus personagens. Eu não vou falar muito disso aqui, porque eu já falei lá no outro vídeo que você pode assistir clicando aqui no izinho, mas é como se essa personalidade deles influenciasse nas coisas que eles gostam, nas atitudes que eles tomam. E depois disso, que o meu roteiro está prontinho, que eu já sei tudo que eu vou fazer naquela história, tem mais duas coisas que ficam faltando para que meu manuscrito fique do jeitinho que eu quero e que eu possa entregar ele ou para a editora ou publicar para vocês. Primeira coisa é criar metas. Eu funciono muito bem com metas, então se eu colocar a meta de escrita, depende da minha realidade, do momento que eu estou vivendo, do quanto que eu tenho para dispor de tempo livre, mas eu gosto de fazer uma planilha com metas, por exemplo, diárias ou semanais, depende muito daquele momento específico, porque tem fases da vida que a gente consegue escrever todo dia, tem fases da vida que a gente consegue escrever quando dá, né? Mas eu faço essa planilha em que eu me coloco uma meta de X palavras por dia ou X palavras por semana, e aí eu vou atualizando a planilha de acordo com a minha evolução da escrita
e toda vez que eu entro lá e eu não bati a minha meta, eu tento que da próxima vez eu compense de alguma forma. Então, essa planilha de metas diárias e metas semanais, ela sempre vai me ajudando e vai me incentivando a escrever. É claro que não funciona para todo mundo. Tem gente que quando tem meta, tem um prazo, tem alguma coisa, acaba travando. Mas para mim é diferente. Eu acabo ficando mais motivada e funciona bem pra mim, e eu espero que possa funcionar pra você também. Se você acha que você vai funcionar bem com metas e quiser uma ajudinha pra criar sua planilha, é só falar comigo. Manda sua mensagem aqui nos comentários que a gente vai se ajustando, certo? E a última coisa que falta pro meu manuscrito ficar pronto é sentar e escrever. Eu tinha uma amiga que a parte favorita dela de escrever fanfics era o planejamento. Então ela podia sentar horas pensando na história, e planejando e pesquisando. E na hora que ela ia escrever, ela travava. Ela não conseguia continuar a escrever, não conseguia sair do primeiro capítulo. Então, é muito importante que você não perca todo o seu tempo planejando. Tem alguma coisa preparada? Já tá com a sua grande sinopse? Seu capítulo a capítulo tá ali? Você sabe, você tem um planejamento para sua história? Então já começa ali. Faz o primeiro capítulo, vai desenvolvendo, começa a escrever. Se você não quer começar pelo primeiro capítulo, começa pelo quinto e volta, e aí vai e volta. O importante é que você não pare no desejo e na pesquisa. Você continue escrevendo, você se exercite para isso, certo? E aí muita gente diz assim, ai, mas roteiro é difícil, eu não gosto de fazer roteiro porque isso acaba me travando, eu gosto de sentar e escrevendo e deixar minha mente fluir. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu vou te sugerir fazer o inverso então. Que tal se, conforme você for escrevendo, você for anotando, capítulo a capítulo, o que você escreveu naquele capítulo. Eu terminei aqui o primeiro capítulo e ele contava um pouco da história, de como a Bruna teve que ir correndo até a casa do Carter, porque o Carter fez uma ligação para ela, pedindo para ela ir para lá urgente. Quando ela chega lá, ele tem uma criança. Na verdade, duas crianças. Ele tem duas crianças e ele não sabe o que fazer e ela precisa agir, e ela liga pra Marina e ela tá ali no bate-boca entre a equipe do Carter. Então, essa situação, esse primeiro momento, você anota ali, porque quando você chegar lá no 20º capítulo, que você tiver que olhar pra sua história e finalizar a sua história, você pode olhar o seu capítulo a capítulo e pensar, aqui eu deixei um negócio nesse capítulo que eu escrevi que eu não fechei. Isso vai te ajudar a não ter furos na sua história. Ou se você ficou um tempo sem escrever, você não lembra onde você vai voltar a pegar naquela história, você não precisa ler a história inteira. Você pode ler o seu capítulo a capítulo para saber onde que seus personagens estavam, qual era o momento, o que você tem que continuar escrevendo, entendeu? Então, por mais que ele não vai te ajudar a nortear a sua história antes do que você vai escrever, porque você gosta de escrever de acordo com o momento, ele vai te ajudar a não se perder no que você estava escrevendo. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que ele ajude você a escrever a sua história também, a tirar suas ideias do papel. E eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho sobre como é o meu processo de escrita. Se você quiser saber como é que foi o meu processo de escrita de algum livro em específico, me conta aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando sobre isso também. Muito obrigada por ter assistido, por seguir aqui o canal. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com todos os seus amigos literários, principalmente aquele autor que tem alguma dificuldade de escrever, que está começando, que quer dicas. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima!